Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos chegando para mais uma live. Hoje nós vamos falar de um assunto que acomete a muitos de nós, para não dizer 100%, e eu realmente acredito que praticamente 100% ou 100% das pessoas têm essa questão na vida, em níveis diferentes, mas sim todos temos, que é a bendita da escassez. Sim, esse bloqueio terrível, ele impede a gente de prosperar, ele impede a gente de ter a vida que a gente merece, que a gente sonha, que a gente deseja. E é tão interessante quando a gente começa a observar e conversar sobre isso. Ontem mesmo eu estava conversando com algumas pessoas sobre isso, e às vezes a gente tem isso muito enraizado em nós, e como a gente não coloca foco e não coloca atenção, a gente nem percebe que a gente tem esse bloqueio muito grande. E mais do que isso, a gente traz isso da nossa ancestralidade. Isso vem de geração em geração, vai passando até chegar em nós. Então, sim, a escassez é algo que nós herdamos, né? Dentro do nosso sistema familiar de origem, com certeza. O meu nível de escassez tem a ver com aquilo que eu aprendi com os meus ancestrais. E não é só aprender, né, por convivência no cognitivo, no mental, mas sim, também é algo que eu trouxe no sistema, é algo que eu vivencio, que a gente tende a repetir por não conhecer a história dos nossos antepassados, por não conhecer aquilo que eles viveram. E com certeza muitos de nós, né, nós não conhecemos. E aí o que acontece? Uma grande chave para você perceber se você tem ou não esse bloqueio da escassez na sua vida é, por exemplo, você observar quando. Eu vou dar um exemplo. Olha, eu trabalho hoje com uma profissão X de carteira assinada, de CLT, então vamos pensar aqui, eu sou motorista, tá? Então eu sou motorista e eu estou com minha carteira assinada, eu sou motorista de linha, de ônibus. Então, um motorista de linha de ônibus tem ali a carteira assinada, trabalha ali 8 horas, às vezes até mais, né, ao longo do dia, provavelmente mais. E aí, o que vai acontecer? Eu vou trabalhar nesse período, né, às 8 horas ou mais do meu dia, em troca do meu salário. E eu tenho um sonho de empreender, de fazer algo. E aí, vamos pensar que nas minhas férias, eu resolvo empreender para fazer um teste. Ou mais desafiador ainda, eu surto e falo, eu vou sair daqui e vou pegar meu acerto, ou minhas férias, meu 13º proporcional, alguma coisa assim que eu tenho de acerto, e vou investir no meu negócio. E aí o que acontece? Quando eu me dou de frente com ter que fazer aquilo que é o meu sonho, eu imaginei tudo, eu idealizei, eu criei cenários, eu comecei a fazer algumas coisas, fiz pesquisas. E aí quando eu começo agora sim eu vou ter que colocar em prática, eu não tenho a mesma garra, eu não tenho a mesma disciplina, eu não faço para mim, para o meu negócio, na maneira com que é necessário, o que eu esperava que fosse. Eu não dou a mesma quantidade de energia, a mesma quantidade de horas, a mesma quantidade de dedicação, ou até mais, para fazer o meu negócio. Então, significa que eu não tenho força para seguir, para viver o meu sonho. Isso, quando a gente observa isso, quando eu faço mais para o outro, eu deixo de fazer para mim. E aí significa que eu tenho um nível de escassez muito alto. E com certeza, se eu tenho, a minha ancestralidade também tem. Porque nós repetimos aquilo que está em nós, o nosso DNA, a maneira com que a gente vivencia, que a gente lida com a vida, em todos os aspectos, tem a ver, sim, com a nossa ancestralidade. E isso é algo muito forte. É muito forte em nós. É possível romper? É possível mudar? Sim. Mas a primeira coisa que a gente tem que perceber é que a gente tem a escassez em nós. Esse é o primeiro. A gente está vivendo essa escassez e o nível dessa escassez. Porque lembra que eu falei? Ela é de fase. Então, existem faixas. Então, eu tenho um nível de escassez mais alto no sentido de falta de permissão.
Então, vamos pensar que no meu nível de escassez, um exemplo, eu não consigo, né, receber ou ter um salário, ou ter uma renda acima de R$2.000, por exemplo. É um nível de escassez altíssimo. Eu não consigo fazer dinheiro ou fazer sobrar mais que R$2.000 por mês. Agora, quanto mais eu invisto em mim, quanto mais eu me autoconheço, existem várias ferramentas hoje que podem ajudar a sair da escassez. A constelação é uma delas, mas existem N, várias, inúmeras. Mas invariavelmente, a gente sempre vai ter que nos conhecer. Então, eu preciso investir em mim, eu preciso me autoconhecer, eu preciso olhar para dentro. E esse olhar para dentro é imprescindível para tudo na nossa vida. Para a área profissional, para a área amorosa, dos relacionamentos, para lidar com filhos, para tudo. Então, a escassez ela é o reflexo daquilo que a gente tem dentro de nós. Do quanto a gente está preparado ou não para lidar com a nossa vida. O quanto a gente se conhece e o quanto a gente tem trabalhado as questões internas em nós. A escassez faz parte disso. E as ferramentas nos ajudam a ir desbloqueando, a ir ressignificando aquilo que nós trazemos. Então, é um trabalho interno muito profundo e necessário, que todos nós devemos ter. Não adianta a gente fugir disso. E muitas vezes a gente foge porque a gente não quer acessar o quê? A dor. Porque olhar para dentro vai fazer com que a gente acesse a nossa dor. E se a gente não acessar a nossa dor, isso não vai acontecer. A gente não vai conseguir romper, a gente não vai conseguir desbloquear, a gente não vai conseguir ir subindo de níveis. Porque é de fase em fase, de escada em escada. Não é assim da noite pro dia. Nossa, plim, apertei um botãozinho mágico e eu eliminei a escassez. Primeiro, a escassez não se elimina, ela se trata. Se você não dedicar seu esforço para se autoconhecer, para se observar e mais que isso, para romper esse padrão, você não vai sair de onde você está. Se você tem uma escassez, um nível em que você não consegue romper os R$2.000 por mês, você vai permanecer lá. Se você não fizer algo para mudar isso. Porque é muito forte. Imagina toda a força dos que vieram antes, ajudando ali, contribuindo para que você fique nessa faixa de escassez. É o que acontece. Por isso, o autoconhecimento, o olhar para dentro é tão importante. Conhecer a sua história, conhecer de onde você veio, o que seus antepassados viveram, o máximo possível. Mas sim, você consegue romper esse padrão. Como que a gente faz? Primeira coisa, além de observar e entender em que faixa você está, você vai entender na teoria. Então, existe uma formulazinha mágica. Primeiro, a gente entende na teoria. Por quê? A nossa escassez está na nossa mente. É como eu vejo o mundo, como eu interpreto o mundo, como eu vejo as coisas da minha vida. Como eu vivencio, como é o meu olhar para tudo que eu enxergo. Eu olho com dificuldade, eu olho com reclamação, eu olho com vitimismo. Existem vários bloqueios emocionais que estão conectados, ligados, retroalimentando a escassez. Muitas vezes, ela caminha de mãos dadas com outros bloqueios. E por isso é tão importante eu me auto-observar. Se eu não fizer isso, se eu não entrar nesse caminho, a tendência é piorar. E aí a gente retroalimenta. Aí vem as afirmações, tá vendo? Eu não falei, isso não adianta de nada. Por quê? Porque você não quer olhar para dentro. Porque você não quer acessar o seu nível de dor. Você fala, é muito difícil. Existe a nossa mente, e ela vai te levar para um lugar onde você fala, eu não preciso disso. Eu tô bem onde eu tô. Se você está feliz e satisfeito ou satisfeita com a vida que você leva hoje, tá tudo bem. Você pode ficar onde você está. Mas até aquele que tem uma certa abundância aos olhos de muitos, provavelmente
tem um nível de escassez, porque ele limita, fica dentro daquela faixa. Talvez a faixa dele é mais gorda, talvez a faixa dele não é R$2.000 por mês, mas é R$200.000 por mês. Mas aí, aos olhos daquele que tem uma faixa de escassez de 2.000, ele é abundante. Mas aos olhos do que ganha 2 milhões, o de 200.000 é um escasso. Então percebe que existem níveis diferentes? Depende da faixa que você está. Ah, não, mas essa pessoa é muito próspera, ela não tem escassez. Sim, ela tem, mas o nível é outro. A diferença é só essa. Então ela também precisa trabalhar internamente, ela também precisa se observar se ela quiser manter, aliás, se ela quiser romper, se ela quiser ir para um outro padrão. Nossa, hoje meu nível de escassez é 200.000 por mês, mas eu quero alcançar mais, eu mereço mais, eu vou para casa do 1.000.000. O que essa pessoa tem que fazer? As mesmas coisas que aquele de padrão de 2.000 tem que fazer. Ele precisa entender na mente a teoria. E aí ele precisa praticar, fazer algo, fazer coisas para ir rompendo de fase em fase. Não é de uma vez. Eu não vou sair do nível de escassez nível hard e ir para um nível de escassez 0 ou próximo do 0 de uma vez. Ah, então eu vou surtar. Sabe o que eu vou fazer, Amanda? Eu vou ir ali comprar algo muito caro. Algo que eu não tenho nem condições de pagar, porque eu rompi meu nível de escassez. E aí você vai lá e faz uma loucura. Vai resolver? Não vai resolver. Porque você não mudou a sua mente. Você vai arrumar uma dívida terrível e não vai conseguir sair do lugar. E pior, aí você vai voltar a se retroalimentar, tá vendo? Eu me ferrei tudo porque eu fiz algo para romper a escassez que não resolveu. Isso é loucura. Aos olhos de muitos, pode ser considerado até burrice. Então, não é dessa maneira. Você precisa entender, primeiro, se auto-observar, tem que entender na teoria como que isso funciona. Segundo, você tem que colocar em prática tarefas, atividades que vão aos poucos te tirando da escassez, aumentando o seu nível de permissão. É isso que você precisa fazer. É faseado, é de etapa por etapa, é de, como diz na Bíblia, de glória em glória. Não é assim, nossa, plim, apertei o botãozinho, mágica, deixei de ser escassa. Isso não funciona. Quem vende isso está te vendendo algo que não existe. Você precisa olhar para dentro e ir rompendo os níveis aos poucos. Depois que você fizer isso, precisa ainda ter um terceiro passo que é fundamental, que é a constância. Então, se eu aumentei o meu nível aqui, eu faço ações e tenho atitudes e tarefas para sair do nível de escassez, nível hard de 2.000, para aumentar um padrão para, sei lá, pode começar de 2 para 5, vai de pouco em pouco. Ou se você é mais conservador ainda, de 2 para 3. E aí quando você perceber que você conseguiu alcançar, aumentar esse nível, você vai fazendo exercícios, mantenha a constância. Porque a nossa mente, lembra? E a tendência dela é te puxar para aquilo que você conhece, que é confortável. Porque o que é novo dá o quê? Medo. Todo mundo tem medo de algo novo. O medo, ele é o núcleo da nossa mente. Então, por medo de fazer algo, por medo de tentar, por medo de agir, a gente às vezes se paralisa. A gente deixa de fazer as coisas. Não quero olhar para isso. Eu não quero acessar, eu não quero ir para esse lugar. E se der errado? E se não funcionar comigo? Ah, essa teoria aí é só teoria da boca para fora. Isso na prática não funciona. Se você ficar nesse lugar, deixando que a mente fique te falando isso e afirmando isso, sim, você tem razão, é o que vai acontecer. Então é um desafio na mente, em primeiro lugar, na teoria. Por isso a gente precisa estar conversando sobre isso, você precisa estar olhando, estudando, se autoavaliando o tempo todo. No começo, é igual quando a gente vai aprender a dirigir. Então, eu estou aprendendo a dirigir
né? Não estou falando de um câmbio de carro automático, estou falando do manual mesmo tradicional. Então, a primeira coisa, você pisa na embreagem, você coloca a primeira marcha para o carro poder sair, vai soltando a embreagem, apertando o acelerador na medida que você vai soltando, vai apertando o outro, certo? Com os pés. Ok. Então, no começo, você fica, primeira, aí o carro começa a urrar, aí você percebe que tem que pôr segunda, e vai aumentando o gradativo. Então, no começo, a gente requer o quê? Muita atenção. Muita. Você precisa entender que são fases. Então, você está na fase de aprendizado. Dentro dessa fase de aprendizado, a gente tem que colocar um esforço imenso, uma atenção grande, para você lembrar, nossa, eu estou de segunda marcha, eu estou de terceira, o que eu tenho que fazer agora? Por quê? Não é algo que estava no seu padrão. O seu cérebro não tinha acostumado tanto ao ponto de ficar no automático. Porque quando o nosso cérebro se acostuma com algo, ele entra no modo automático. E a gente vai operando dessa forma e nem percebe. Quando você já está habituado a dirigir dessa maneira, você pega o carro e dirige e nem percebe. Se você está pondo primeiro, se você está pondo segundo, você está indo no automático. Se você freia, você tem que reduzir a marcha. Se você tem que frear e depois pôr o pé na embreagem para o carro não morrer. Tudo isso é algo que a nossa mente vai gravar e você vai fazer no automático, porque você já está habituado. Então a gente precisa treinar a nossa mente para os níveis de escassez da mesma forma. E qual é o grande ponto? Por que você não avança? Qual é o grande X da questão? Tem a ver com medo. O nosso medo paralisa. Ele fala, não vou fazer isso não vai dar certo. Existe uma vozinha, um mantra dentro da cabeça, dizendo assim, né, isso é loucura. Não vou fazer não. Ninguém da minha família, aí você olha em volta. Ninguém da minha família ou do meu ciclo familiar estão vivendo isso hoje. Nosso nível de vida é esse aqui. Eu não convivo com ninguém que é milionário, eu não convivo com ninguém que é próspero. E aí a sua mente não conhece, você não viu, você não vivenciou isso, você não conhece ninguém à sua volta que tenha vivenciado isso, logo você não acredita. E se você não acredita e não faz nada para romper esse padrão, você realmente vai viver isso. Se você está satisfeito com o nível de vida que você tem hoje, está ótimo. Tudo certo. Mas se você não está, você precisa fazer algo. Entenda, é tão possível, é muito mais possível do que você imagina. Porém, vai depender de você, se você quer viver nesse lugar ou não. E aí a gente para pensar, né? Você acha que você e eu, sendo filhos de Deus, se Ele é o Rei do Universo, Ele criou tudo, todas as coisas para a gente governar sobre a Terra, vocês acham que Ele é limitado de recursos? Porque um tem e o outro não vai ter. Você acha de verdade que o Senhor do Universo, que criou tudo e todos, Ele é escasso de recursos? Ele tem limite de recursos? Com certeza não. Ele quer e já nos deu tudo de bom e do melhor. A gente é que tem que acessar. Então, o problema não é que Deus não quis, Deus não me deu. Não, é que eu não acessei. Eu não acredito que eu sou capaz, eu não acredito que isso vem pra mim. Eu não vi isso acontecer comigo, com a minha família, com as pessoas que eu convivo, que eu conheço. Então, logo eu não acredito, porque o meu padrão é esse. Mas aí é que tá. De novo eu vou te perguntar, vou te fazer uma provocação aqui. Você está feliz com o nível de vida que você tem? Com o nível de escassez que você tem? Você é uma pessoa abundante, próspera? Você está feliz com a sua vida hoje? Tá tudo ótimo, perfeito, maravilhoso? Muito provavelmente não. A gente sempre tem algo que a gente pode melhorar. E como eu disse, são faixas, fases. Então eu tenho uma faixa 1, depois eu tenho a faixa 2, depois eu tenho a faixa 3, são faixas. São níveis de escassez. E quando eu alcanço subir do nível 1 para o nível 2, o que acontece? Eu ainda tenho que continuar
me observando, fazendo os exercícios, praticando, sendo constante para eu desbloquear do nível 2 para o nível 3 e assim a gente vai rompendo. Faseado. Não é assim da noite para o dia. Então a gente tem que ter teoria, prática e constância. São 3 coisas: teoria, prática e constância. E aí eu tenho que fazer exercícios para eu ir rompendo isso. Só que aí entra uma outra questão. Muitas vezes a gente vai falar assim: eu vou fazer muitas coisas para eu prosperar, para eu romper aqui trabalhando para uma empresa ou trabalhando para alguém. Nossa, hoje eu não dormi bem, tô com sono, mas vamos lá. Eu vou falar assim: eu vou romper, mas eu estou trabalhando para uma empresa X e o meu salário é 1.500 por mês. E aí eu quero sair dos 1.500 para os 2.500. Eu quero aumentar R$1.000 no meu salário. E eu começo a fazer os exercícios e eu só quero olhar para isso, mas eu quero prosperar muito. Eu quero chegar na casa de 1 milhão. Mas eu tô na CLT. E aí, gente, eu não conheço de verdade pessoas que tenham rompido um nível de padrão de vida mais fortes se ela não tiver algo próprio. Porque existe uma palavra bem impactante, que quando eu não vivo aquilo que está no meu sonho, a minha visão, eu estou contribuindo, eu estou sendo mal pago para contribuir com a resolução, a conclusão da visão e do sonho do outro. Então, se eu não vivo o meu, eu estou sendo mal pago, independente do meu salário, para cumprir a visão e o sonho de outra pessoa. Porque as pessoas só conseguem ter o nível de vida e padrão de prosperidade que de verdade é libertador se elas empreenderem. Forte, né? Muito forte. Mas é importante a gente ter essa consciência. Eu não estou dizendo para você largar tudo e empreender e depois se endividar, não é isso. Mas você pode fazer no paralelo, existem várias maneiras de você fazer isso. E sim, também, às vezes, queimar a ponte, como se diz, é um dos caminhos, pode ser. E tá tudo bem. Depende daquilo que você está disposto ou disposta a passar, a fazer, a arriscar. Mas entenda, invariavelmente, você vai ter que enfrentar o seu medo para viver isso. E se você tá com medo, vai com medo mesmo. Mas precisa começar. O grande ponto é, Deus coloca para nós uma visão dentro do nosso coração. Se você visualiza e você sonha e você quer muito, é aquela coisa que você quer porque você quer. Muito provavelmente é aquilo que você tem que fazer. Só que às vezes a gente se engana, às vezes a gente confunde e às vezes a gente deixa o medo paralisar a gente. Esse é o grande X da questão. O medo paralisar. Você sabia que existe um estudo que comprova... Tá osso hoje, né? Mas vamos lá. Não dormi nada à noite, então hoje fica assim. Mas vamos melhorar. Existe um estudo que comprova que lá nos países europeus, onde as pessoas mais têm um nível de escassez menor, maior abundância, elas, mesmo assim, elas têm um nível de suicídio maior. Por que isso? Porque elas estão acostumadas a ter tudo que elas querem. Elas não têm dificuldade na vida, elas não se colocam numa rota de se auto-observar e rompendo as dificuldades, as barreiras aos poucos. Então elas estão acostumadas a ter tudo ok e todo mundo dizer sim. Então uma criança que cresce assim, quando ela se torna adulta, na primeira dificuldade que ela ouvir um não, que não for do jeito que ela gostaria, ela vai sentir medo. E aí ela vai, para acabar com esse medo, ela vai para esse caminho. Porque o medo e a dor é tão grande que a pessoa, ela foge do medo e da dor.
E aí ela acaba indo pro suicídio, porque ela quer acabar com aquilo. Ela acredita que se ela acabar com a própria vida, aquela dor terrível que ela tá sentindo, que ela nunca sentiu, ela vai ser eliminada. E não é assim que funciona. Então a gente precisa entender que aquilo que nos trouxe até aqui, as nossas dores, as nossas dificuldades, os nossos desafios, foram positivos. Eles nos prepararam para enfrentar adversidades. Isso é muito bom. Não significa que você não vai ter mais isso na vida, mas você vai rompendo. Mas precisa ir caminhando, fazendo ações para que você vai desbloqueando e subindo de nível, aumentando a sua permissão. Precisa ser trabalhado, visto, analisado, feito exercícios. E aí você vai rompendo de glória em glória. Porque se aquele Senhor que te colocou essa visão dentro do seu coração, que é Deus, se Ele te deu a visão, Ele te dá a provisão também. Só que o grande problema é, eu quero ter primeiro a provisão. Ai, Amanda, mas eu quero ter tudo perfeito, lindo, maravilhoso. E eu quero conhecer o caminho A, depois o B, toda a jornada que eu vou trilhar. E na minha mente eu preciso ver isso acontecendo, tudo nos passo a passo, nos mínimos detalhes, até chegar lá aonde eu quero. Se eu não ver tudo isso, eu não vou fazer. Por quê? Porque menos que isso é arriscado. Só que deixa eu te explicar. Se você ainda não vivenciou isso, se ninguém ao seu meio vivenciou isso, você não vai ter isso gravado aqui na sua mente. Você vai conseguir enxergar, mas até um certo nível. Mais pra frente fica assim, esfumaçado. Você não consegue enxergar, você não vai ter visibilidade do trajeto inteiro, nos mínimos detalhes. Você vai ter que, às vezes, ir reajustando a rota. Porque Deus vai te dar faseado. Ele não pega ninguém. Ele não dá o recurso primeiro para você ir lá e fazer. Não, você tem que fazer para Ele te dando o recurso aos poucos. Por isso que é de glória em glória. Você tem um sonho de fazer algo? Começa. Não fique esperando melhor cenário, melhor situação, ter uma vida financeira tranquila. Ah, não, quando eu tiver financeira eu vou juntar um dinheiro aqui. Quando eu tiver bem aqui financeiramente, aí eu vou lá e faço. Deixa eu te falar, isso não vai acontecer. A escassez é tão forte que você vai criar situações na sua vida que você não vai conseguir juntar esse montante, por exemplo, para você executar o que você sonha. Então, é o oposto. Você precisa ter essa coragem de agir e meio que apostando para aí sim, depois o recurso chegar. Então, é o oposto. Eu tenho uma metáfora que eu uso muitas vezes conversando com meu esposo, a gente conversa disso, e com as nossas filhas também. Eu moro num prédio e aqui tem uma sacada. É como se ali, na sacada, eu olhasse para baixo e tivesse uma nuvem. Uma nuvem, e eu tenho que colocar o pé. Nossa, mas Amanda, você vai pisar na onde? No precipício. Porque é uma nuvem, você não sabe o que está embaixo. Então é um nível de confiança, de fé tão alto, em que eu coloco o pé para Deus pôr o chão. O problema é que eu quero ver o chão. E se eu não ver o passo a passo do caminho onde eu vou pisar, eu não vou fazer. E é isso que te impede de romper. Te impede de ir para o próximo nível. É você precisar ver o chão. E a fé, ela é diferente. A fé é quando você põe o pé para que Deus ponha o chão. Para que Ele te ampare e te sustente. E não o oposto. E aí você deixa de fazer. Você deixa de ter uma vida incrível. Você deixa de verdade, fazer algo maravilhoso que estava escrito para você fazer. Porque você não acredita. Porque na sua mente, isso não vai ser possível, isso é loucura. Aí vai de cada um. Ah, mas você tá falando pra eu fazer uma loucura. Vou vender minha casa e vou empreender, investir em algo que eu nem sei se vai dar certo. Não tô falando isso.
faça seus estudos, vá de etapa em etapa. Não crie nada, uau, então tá bom, então eu vou sair aí fazendo um monte de dívida. Não é isso. Mas fase a fase, vai fazendo o movimento. Começa pequenininho. As grandes pessoas de sucesso, elas começaram pequenas, elas não começaram grande. Elas não começaram gigante com tudo perfeito. Elas começaram aos poucos. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que ela tem vontade de... Ela gosta de cozinhar e cozinha bem. E ela tem vontade de criar algo, um comércio para ela vender comida. E ela tem tudo na casa dela. Tem cozinha industrial, tem um monte de coisa. E ela não deu o primeiro passo até hoje. Isso já tem um tempo, pelo que eu entendi. Só que o que acontece? Ela tem medo. O medo paralisa. O medo cria história. A cabeça dela, não vai dar certo. Mas tem tanta gente que faz isso hoje. Nossa, mas olha a quantidade de pessoas vendendo, de lugares vendendo comida. Eu não quero ser, você vai ser mais uma? Gente, começa. Faz aquilo que as pessoas, você sabe fazer de melhor. Começa com um pequenininho. Vai fazendo aos pouquinhos. Mas começa. O mover, o movimento. Quando Deus vê que o movimento está acontecendo, Ele vai trazendo os recursos. E aí você vai passando de fase em fase. O problema é que a gente quer sair do 0 para o 1 milhão de uma vez. E não é assim que funciona. É de glória em glória, faseado. Os desafios que você vai ter no início não são os mesmos que você vai ter lá na frente. Ele é aos poucos, é de nível a nível. O que a gente tem que entender, o que a gente precisa fazer é, primeiro, se colocar em movimento. Segundo, é não parar. Se você pegar as grandes pessoas que fizeram sucesso, elas vão falar o mesmo para você. Começa com o que você tem, do jeito que você está hoje. Não espera ter o melhor cenário, não espera ter a melhor maneira, a melhor opção, melhor isso, melhor aquilo. Não espera, mas entra no movimento. E segundo, e o mais importante, não pare. Constância. Eu vou falar, vou abrir o coração para vocês. Eu fui uma pessoa que eu não fiz isso. Eu começava, parava. E aí você se frustra, porque o resultado que você tanto quer não vem. E o problema é que a gente entra em alguma coisa querendo resultado para amanhã, e não é assim. O resultado também é faseado. Então, à medida que você vai aumentando, você vai avançando, o resultado vai vindo, você vai continuando, mas a constância, a fase, ela vai subindo de nível. E aí você vai aos pouquinhos mesmo. E tá tudo bem. Você consegue depois começar a acelerar. Depois que você entende o movimento, você pode começar a acelerar. Mas o mais importante de tudo é estar em movimento. E não parar. São duas coisas, estar em movimento e não parar. Constância. Porque quando você vai fazendo isso, você vai se tornando repetitivo, vai entrando naquele modo automático e você vai melhorando sem nem perceber. O que precisa entender é, você tem que manter a sua visão, você tem que manter essa autoavaliação, esse conhecimento interno, esse olhar interior, para que você vá rompendo os níveis, porque senão também você paralisa. E se para você fizer sentido ficar paralisado numa única faixa, tá tudo bem, eu não estou aqui para te julgar. Eu estou aqui apenas para te dizer, olha, se você está vivendo uma vida que você não gosta, que você sente que você deseja mais, que você merece mais, que você pode mais, eu estou para te afirmar, sim, você pode, sim, é possível. Vamos romper a escassez juntos? Vamos mudar o nível de escassez do padrão nível hard para um padrão mediano, pelo menos? Vamos fazer isso. Esse é o meu convite para você. Então tem que entrar sim no movimento. E segundo, tem que ser constante. Porque se você faz 1, 2 vezes, mas depois você não permanece, não vai acontecer. De novo, eu estou falando por mim. Então, fazer uma live aqui com vocês todos os dias, hoje para mim,
é um movimento que eu preciso manter a constância. Se eu quero que a minha mensagem chegue até você, é o mínimo que eu preciso fazer. Então, entendido, e agora praticando, executando, mantendo a constância. Teve uma vez um grande player que na época, quando começou tudo isso de infoproduto, de marketing digital, e as pessoas começaram a fazer coisas na internet, ele fez um desafio para as pessoas que estavam com ele, os mentorados dele. Qual o desafio foi esse? Foi manter uma live por dia. Chamava, acho que, Projeto 365. Ele começou a fazer e ele incentivou outros players que estudavam com ele, porque ele é o pai do marketing digital, que é o Érico Rocha. Ele é um cara fantástico. Eu tô para te dizer hoje que ele, se não é o mais constante, não, mas eu acho que ninguém ganha dele. Ele é o mais constante. Eu acredito que ele e o Pablo Marçal são os dois que estão ali mais ou menos no mesmo nível de constância. Estão sempre entregando informações para as pessoas. Estão sempre trazendo informações. Mas o Érico Rocha, ele foi disruptivo. Ele foi um cara que ele se autoanalisou e ele se autodesafiou para manter um padrão constante para ter o resultado que ele esperava. E ele foi rompendo isso. Então era um desafio, como é um desafio para mim, como provavelmente é para você, manter uma constância de lives, por exemplo. E ele transformou isso em uma meta, em um objetivo grande, de romper esse padrão. Então ele se tornou constante. Ele fez esse projeto de fazer live todos os dias por 365 dias, um ano inteiro, sem falhar nenhum dia sem fazer live. E foi assim, incrível. Ele podia fazer às vezes live de curta, às vezes live maior, não importa. Mas ter esse hábito. E aí lembra que a implantação de hábito, você começa pequenininho, você mantém a constância, isso se torna automático. Isso se torna natural. Deixa de ser sofrido, deixa de ser doloroso, deixa de ser complicado e começa a ser prazeroso. Entra na sua rotina, entra no seu automático. Quando você vê, isso já faz parte de você. Então, qual é o desafio que você tem hoje para romper a sua escassez e o que você vai colocar em prática para você manter a constância, para você romper o seu nível de escassez de um padrão para um padrão superior? O que você vai se comprometer hoje? O meu compromisso hoje, Amanda, com você, é fazer live aqui todo dia. É apoiar você nesse processo de mudança, de transição. Para quem está com a vida de uma maneira que não quer, para quem não está vivendo ainda exatamente como gostaria, como sonha e como merece. Porque se você merece, eu mereço, todos nós merecemos, nós podemos. Desde que a gente faça algum movimento. Lembra do mover? Não vai cair do céu. Nossa, eu vou esperar o dia que Deus quiser, vai acontecer. Deixa eu te falar, ele já quis. Desde o dia que ele te criou. Desde o dia da fundação do mundo, ele já quis. Ele já deixou tudo pronto. Acessa o que você quiser. E aí é que tá. O que você vai fazer para ir acessar isso? Para romper com essa escassez e ter uma vida próspera, abundante. O que você vai fazer? Essa é a minha pergunta para você. Vai ficar esperando cair do céu? Deixa eu te falar, não vai acontecer isso. Porque você tem que ter, dentro da oração, tem a palavra ação no final. Você ora, recebe a instrução, o direcionamento, mas você tem que ter a sua ação. Sem a sua ação, não vai acontecer. Não vai. Você vai morrer sonhando. Mas se não colocar em prática, se não tiver o mover, a movimento, a sua ação, a sua parte, a sua contribuição e a constância, não vai acontecer. Sinto muito. É normal. É isso que vai acontecer na sua vida. Você vai continuar nesse lugar que você está.
É isso que você quer? Se é, tudo bem. Agora, se não é, aí eu te convido a olhar para dentro, olhar interior, mover ação, praticar e constância. Você precisa disso. Eu preciso disso. Todo mundo precisa disso. E aí você chegou no nível, aumentou um pouquinho de nível, quer continuar aumentando? Precisa continuar fazendo isso. Então, ambiente conta, as pessoas contam, o que você pensa, o que elas falam, aonde que está o olhar, sua mente, seu foco está no problema ou está na solução? Tudo isso conta. Então, é por isso que a escassez está na mente. Porque é a maneira com que eu vejo a vida, com que eu enxergo as situações, isso está muito na mente. Então, gente, você precisa querer fazer o movimento. E aí eu te pergunto, você quer? Você está disposto? Você está disposta? Quer vir junto? Se sim, eu tenho um convite para vocês. No dia 3/6, às 20 horas, eu vou fazer um evento. 100% gratuito e online. Você vai me ver aonde você estiver. Nós vamos falar de alguns, não dá para falar de todos, mas alguns, os principais bloqueios emocionais que te impedem de realmente ter uma vida que você almeja, que você deseja. E como também liberar essa questão ancestral. Porque sim, nós repetimos padrões dos nossos ancestrais. Então, se você está realmente assim, cansado ou cansada da vida que você está levando e quer mudar esse padrão, vem participar. O link está na bio. Você pode se inscrever gratuitamente e participar comigo. Se você conhece alguém que você percebe que ela precisa participar, encaminha também esse convite para essa pessoa. Faça isso pelas pessoas que você ama. A gente está num momento em que a gente precisa olhar para dentro. O evento vai se chamar Olhar Interior. Porque justamente nós precisamos olhar para nós. Nós precisamos mudar a nossa maneira de agir, de pensar e de ver a vida. E nós podemos fazer isso juntos. Eu estou aqui totalmente disposta a apoiar você. Para a gente romper isso. Para a gente mudar o nível, o padrão da nossa vida. Para a gente prosperar. E prosperar é amplo. Não é só na parte financeira ou profissional. Prosperar é você ter uma vida toda, totalmente alinhada, feliz, que flua de uma maneira tranquila, gostosa. Isso é prosperar. Então, meu desejo é que você prospere junto comigo. É que você tenha uma vida diferente, abundante. Que você se permita viver o extraordinário que Deus já criou para mim e para você. Só que você não está vivendo isso ainda porque você não está permitindo. Então nós vamos corrigir essa rota. E vai ser um evento extraordinário. No dia 3/6, às 20 horas. Para se inscrever, pode ir lá no link da bio. Tá lá totalmente disponível para você se inscrever e venha participar comigo, tá bom? Amanhã nós estaremos aqui de novo às 7h07. Hoje deu uma atrasadinha, porque eu fui levar as meninas na escola, trânsito atrasou, pode acontecer, mas estarei aqui com muita disposição para a gente conversar desses temas do dia a dia, para que você compreenda a importância do olhar interior e que você venha comigo nessa jornada juntos. Nós vamos romper o nosso padrão, nós vamos aumentar a nossa permissão e eliminar, ir rompendo de glória em glória, ir tratando a escassez. Porque a escassez ela é tratada de nível a nível. Tá bom? Estamos juntos? Contem comigo, eu conto com vocês e nos vemos então amanhã, tá bom? Beijo grande e principalmente no dia 3/6, não vai esquecer, hein? Então, um beijo grande, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.